Olá pessoal, Sejam muito bem-vindos ao canal da Metodista Renovada do Heitor Rigão. antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like. e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso! Eu vou ler o livro de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 32. Amém? Fala assim, ó. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria a Escritura? Amém? Esse é o versículo que nós vamos meditar hoje. Essa passagem ela fala sobre os discípulos que estavam indo para Emaús, uma cidade que fica a distância de 11 quilômetros, de Jerusalém, logo após a morte de Jesus. Isso aqui acontecia num domingo. Como a gente sabe que era no domingo? Porque aqui fala que eles estavam indo no caminho para Emaús e de repente no meio do caminho uma pessoa se junta a eles, perguntando por que eles estavam discutindo. Eles estavam indo para o caminho discutindo: nossa, você viu o que aconteceu? E de repente alguém se junta a eles e fala assim: olha, o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão conversando? E aí ele começa a explicar para a pessoa que está com eles, e fala assim: você é o único em Jerusalém que não sabe dessas coisas? Que um homem morreu crucificado, que os sacerdotes entregaram na mão dos romanos e crucificaram e tal. E ele começa a falar sobre o que havia acontecido e o porquê que eles estavam indo tão longe e discutindo sobre algo. E é interessante que eles estavam falando sobre a crucificação de Cristo, um para o outro, e eram discípulos. Essas pessoas eram alguns dos seguidores de Jesus, além que não era talvez os 12 apóstolos, Aqui a Bíblia fala o nome somente de um, que fala que é Cleopas, um dos discípulos chamado Cleopas. E ele estava andando para esse caminho, e quando o próprio Jesus se junta a eles e começa a perguntar, 11 quilômetros, eles começaram a andar junto, e Jesus falando com ele: mas não era assim que tinha que acontecer? E começou a explicar para eles sobre a palavra de Deus e sobre as profecias, começando de Moisés. A Bíblia fala isso, que Jesus, começando de Moisés, ele começa a explicar para ele: não era necessário que ele padecesse para que entrasse na glória dele? E aí começou falando para eles, vamos dizer assim, evangelizando-os, com a sua palavra, desde Moisés até os profetas. E quando eles chegam em casa para dormir, esse terceiro homem, que seria Jesus, ele fala que vai embora, e as pessoas, eles insistem: não, fiquem com a gente, que já era tarde da noite, fiquem conosco e venha tomar um café, comer alguma coisa, venha dormir, depois amanhã cedo você vai embora. E quando Jesus entra na casa com eles, e eles vão comer algo, um pão, a Bíblia fala assim que Jesus parte o pão e dá graças a Deus. E nesse momento, esses discípulos reconhecem que era Jesus. Nesse momento, eles olham e falam assim: é Jesus. E aí Jesus pega e desaparece na frente deles. É uma história bastante interessante e nos ensina muito e fala muito ao nosso coração. Por quê? Aqui os discípulos, quando percebem que é Jesus, um olha para a cara do outro e fala assim: mas não é por isso que quando ele falava das Escrituras o nosso coração ardia ou queimava? Porquanto ele falava das Escrituras e nos abria as Escrituras, o nosso coração não ardia dentro de nós? Aqueles discípulos que estavam talvez cabisbaixos, talvez com a sua mente pensando: o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque aquele que falou que morreria, e ressuscitaria no terceiro dia, se foi, e já era o terceiro dia e ele ainda não tinha ressuscitado. Eles mesmos falaram para o próprio Jesus, olha, as mulheres foram no túmulo dele e até conferiram que não tinha mais ninguém. Aí elas falaram para nós, mas aí Pedro e João foi lá também e viu que realmente era como eles tinham falado. Alguns discípulos chegou a vê-los, mas nós ainda não, e eles estavam indo para outra cidade. E Jesus indo atrás deles e conversando com eles e buscando entender o porquê que eles estavam indo para outra cidade. E é interessante que quando eles se dão conta que aquela pessoa que andou com eles durante 11 quilômetros era o próprio Cristo, eles voltaram para Jerusalém.
Mas o que é interessante para nós nessa palavra é a experiência que eles tiveram de ter um coração tocado pela própria palavra de Deus, um coração que queimou quando o próprio Cristo começou a explicar para eles acerca das Escrituras. E por que essa mensagem ela é muito interessante e importante para nós? É porque nós conhecemos, ou já ouvimos falar, né? Vamos dizer assim, de John Wesley, da experiência do coração aquecido. E muitas vezes não levamos em consideração o que seria um coração aquecido. Ele, Wesley, ele tinha uma ideia de que ele poderia fazer tudo para Deus, se esforçava, ele era um cara tão esforçado, que ele achava que por causa do esforço dele, ele alcançaria algum favor de Deus. Ele alcançaria uma benevolência, um benefício. Ele e o seu irmão Carlos Wesley. E eles buscavam e faziam tudo com muito rigor, com muita dedicação, vamos dizer assim, para Deus, porque era para Deus. E é assim que nós temos que ser. Até que um dia eles entenderam que todo esse esforço deles para fazer algo não acrescentaria nada em nada na sua salvação. E aí foi quando John Wesley e Carlos Wesley foram evangelizar os Estados Unidos e ficaram lá por 18 meses, 1 ano e meio. E quando eles começaram a evangelizar os índios, Wesley teve um impacto consigo mesmo, de qual ele falou assim: olha, eu vim aqui pregar para os índios, mas quem me convencerá do meu pecado? Entendendo ainda que mesmo que ele fosse um cara tão diligente, um cara que se dedicava tanto à obra de fazer, ele ainda tinha uma necessidade de que alguém o convencesse do erro dele, porque ele via que ele era um cara talvez não, com certeza bem melhor do que a gente, que tinha lá suas regras, seus princípios, e fazia aquilo diariamente, como a gente diz, disciplinarmente. Mas quando ele chega no momento de olhar para os índios e fala assim: quem vai me convencer do meu pecado? Ele volta para sua cidade cabisbaixo, talvez frustrado porque a sua missão não fluiu do jeito que eles queriam. E no barco onde eles voltam também, falam que havia alguns irmãos moráveis, né? E bate uma ventania muito forte naquele barco, e as pessoas que estavam lá começaram a louvar a Deus, mesmo num perigo de morte, de achar que o barco poderia virar e eles morreriam. E eles começaram a louvar a Deus, e o Carlos Wesley, ou melhor, John Wesley, ficou bem espantado com aquilo. Ele falou assim: mas como, gente? Nós estamos prestes a morrer. Como a gente vai cantar assim, ficar tão, né, extasiado, maravilhados com isso? Mas eles diziam assim: olha, Wesley, nem tudo que você fizer vai poder fazer nada, acrescentar em nada a glória de Deus. E eles continuaram ali. John Wesley foi embora, e ele diz a história dele que um dia, quando ele estava indo para uma reunião, sem vontade nenhuma, sem ânimo nenhum, ele foi, porque como a gente falou, ele tinha aquele costume de ser uma pessoa rígida até consigo mesmo. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele ouviu alguém lendo um comentário de Martinho Lutero sobre as escrituras de Romanos, que a salvação é pela fé. E John Wesley começou a entender que tudo aquilo que ele faria, o que ele fazia, não acrescentava em nada. O seu coração começou a aquecer por causa de um comentário, por causa da leitura do comentário de Martinho Lutero. E o seu coração, ele teve naquele dia uma experiência de um coração aquecido por Deus. E ele começa a fazer coisas diferenciadas e diferentes lá na Inglaterra. A gente sabe, a Inglaterra hoje é uma potência mundial, mas naquela época não era tão diferente do nosso Brasil, vamos dizer assim, né? As pessoas lá bebiam demais, caíam na rua. A sociedade naquela época era bem pobre, limitada. Era um país que não tinha tanta tecnologia, não tinha muitas outras coisas. As pessoas trabalhavam em minas de carvões. E quando Wesley teve o coração aquecido, ele começou a entender que Deus chamou ele para fazer algo diferente. E ele começou a fazer aquilo que Deus chamou. Ele, por participar da igreja anglicana, da qual ele nunca saiu, nunca abriu mão, nunca abriu uma igreja metodista, tá? Ele continuou anglicano até o dia de sua morte. Ele começou a sair da igreja e começou a pregar as suas mensagens na rua. Chegou a ser excluído até por parte da igreja por pregar nas ruas.
E as pessoas naquela época não aceitavam muito isso, de pregar na rua. Mas ele, quando pregava, juntava 5.000 pessoas para ouvir a sua mensagem, 3.000 pessoas. Eles iam para a mina, ele e George Whitefield, né? Iam para as minas de carvões, e lá eles começavam a pregar e as pessoas paravam de trabalhar para começar a ouvir a mensagem. Então aquelas pessoas começaram a ser salvas pelo evangelho, pela mensagem daquelas pessoas. Mas tudo isso porque eles tiveram um impacto e uma experiência com Deus, do qual mudou totalmente a sua maneira de ver as coisas. E às vezes nós somos religiosos, somos aquelas pessoas que acordam no domingo, mesmo emburrado às vezes, com a cabeça doendo, cheio de coisas, pensando em várias coisas, e levanta achando que eu tenho a obrigação de ir na igreja, então acorda de qualquer jeito, se arruma de qualquer jeito. Não que vocês estão de qualquer jeito, tá? Vocês estão bonitos. Mas se arruma correndo e fala, eu tenho que ir para a igreja. Por quê? Porque é domingo. E às vezes essa religiosidade, quando nós chegamos aqui, nos impede de alcançar e de sentir e de ver algo ou ter uma experiência com Deus um pouco mais profunda. Por quê? Porque a gente sai da nossa casa no domingo e a única certeza que nós temos é assim, nossa, como eu queria estar dormindo mais. Ainda mais hoje que acordou um tempinho fresco, a única certeza que a gente tem é que a gente queria ficar na cama mais um pouquinho. E aí a gente chega aqui e fala assim, para louvar a Deus eu louvo de qualquer jeito, mas a gente leu, né? Já a irmã falou sobre Deus, entregou o Filho dele por nós. A Bíblia fala no Salmo 100 para nós celebrarmos com júbilo, com alegria, mas a gente chega aqui tão cansado, porque às vezes nós só queríamos estar na cama e não tem coragem de bater uma palma, não tem coragem de, sei lá, expressar alguma coisinha, só fica olhando assim, fecha o olho para fingir que está orando, né? E às vezes baixa a cabeça para falar assim, não, eu estou espiritual, mas está aí dormindo, cochilando enquanto está tocando louvor. E aí a gente fica ali nessa religiosidade, falar, eu tenho que ir. E não conseguimos passar disso para a próxima fase, vamos dizer assim, de ter e de sentir e de ver o nosso coração queimando na presença de Deus. E infelizmente, mesmo que a gente venha no culto todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas, todos os dias que tiverem culto, mesmo que nós oremos para os enfermos eles fiquem curados, se nós não amarmos a Deus verdadeiramente e não buscarmos de todo o nosso coração, nós dificilmente teremos um encontro com Deus. E a maior dificuldade de entender isso é que a nossa geração, a igreja de hoje, é uma igreja que gosta de frases de impacto e de coisas de modinha. No entanto, a geração que pensa que vai mudar o mundo, a nossa geração, está acostumada com músicas que sempre dizem as mesmas coisas, que sempre falam as mesmas coisas, mas não engrandecem a Deus, mas engrandecem a nós mesmos, satisfazem o nosso ego. São músicas que às vezes falam assim, eu vou abrir mão de tudo para ti, mas é uma música até bonita, com louvores até bonitos, letras até bonitas, mas a atitude do nosso coração quando saímos daqui é totalmente ao contrário do que a gente acabou de cantar ou de falar. Tem uma música que fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, mas quando a gente sai daqui é totalmente diferente. A Bíblia fala assim, que Deus ele olha para cá e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Não importa se a gente canta bem ou se a gente canta mal, o que Deus quer é adoração. O que Deus quer não é música, porque se fosse música, os anjos cantam bem melhor do que a gente, e são um coral bem maior do que o nosso, né? Mas Deus quer adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E adoração não é você fechar o olho na hora do louvor e fingir que está chorando. Adoração é você ter uma atitude, é um estilo de vida, é você mudar totalmente a sua vida. Mas como eu posso mudar a minha vida se eu não fui tocado pelo Espírito Santo? Como eu posso mudar a minha vida se ainda nós não sentimos o nosso coração queimando dentro de nós? Como eu posso mudar a minha vida se toda vez que eu venho aqui na igreja eu estou com sono, querendo ir embora logo? Toda vez que eu venho aqui eu estou com pressa, porque às vezes eu tenho que fazer um almoço e hoje eu tenho que fazer feijão, sei lá, demora, né? Eu tenho que cozinhar o feijão, tenho que assar o frango, tenho que assar a costela, não sei o que você faz de almoço, né? O macarrão é uma coisa tão simples.
mas eu também prefiro um arroz e um feijão. Mas a gente fica tão preocupado com tudo isso e às vezes a gente perde a maior e a melhor parte, que é quando nós estamos na presença de Deus, que é abrir o nosso coração e se derramar diante dele. Sabe que essas pessoas mostram para nós que às vezes toda aquela preocupação, reclamação da nossa vida pode nos levar a ir a longe, muito longe, para depois ter que voltar para onde Deus quer que a gente volte. Quando eles estavam lá reclamando, discutindo, conversando sobre o que aconteceu, Jesus conversando com eles, eles não conseguiam compreender que era o próprio Cristo que estava com eles. Jesus permitiu eles andarem 11 quilômetros para frente de Jerusalém, e quando Jesus parte o pão, eles entendem que era Ele. E o que eles fazem, quando o coração deles queimam, eles voltam para Jerusalém. Sabe por quê? A ordem de Jesus era para que eles ficassem em Jerusalém até ser revestidos de poder do alto. E as pessoas estavam indo, e ele falou assim, mas por quê? Não era necessário acontecer isso, ele padecer para entrar na sua glória? E as pessoas caminhando 11 quilômetros. É mais longe que daqui na sua casa, não é? Mais? Menos um pouco? Olha, é longe a casa do Luiz, mas ir de volta dá mais, dá 20 quilômetros. Dá o quê? Tira a máscara que eu não entendi. 11 quilômetros? 11? Pouquinho, né? Dá pra ir andando umas 2 horinhas, né? Fazer uma caminhada boa. Aquelas pessoas andaram durante um tempo com Jesus, porque Jesus começou a explicar para ele todos os profetas. Imagina, de Moisés até Elias, e continua assim por diante. Quanto tempo eles tiveram para estudar ali e aprender? E durante esse tempo eles andaram ainda 11 quilômetros. Chegando lá, eles voltaram os 11 quilômetros. É interessante porque às vezes a gente repara tantas coisas e foca em tantas coisas desnecessárias e andamos errado, e depois temos que voltar novamente. Temos que dar um passo atrás. Às vezes focamos em tantas coisas desnecessárias que na hora que nós estamos na presença de Deus, a gente tem que entender o seguinte: eu estou na presença de Deus. Ah, mas e os meus problemas? Eu oro para que Deus transforme os meus problemas. Eu oro para que Deus resolva os meus problemas. A Bíblia fala, eu confio em Deus. Entrego o meu caminho para Ele e o mais Ele fará. Mas nós estamos na presença dEle, na presença de Deus, e a gente tem que entender o quê? O nosso coração tem que arder, se humilhar, se entregar, rasgá-lo diante dele, para reconhecer o que ele é para nós, o nosso Criador, o nosso tudo, né? Então John Wesley teve essa experiência do coração aquecido, que foi quando mudou o seu modo de agir e de pensar acerca de algumas coisas. E se a gente parar para analisar a história dele, é muito interessante. E também tem uma outra pessoa que a gente vai conhecer, às vezes até melhor do que John Wesley, porque viveu na nossa época, que ele chama Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, que dizem que ele pregou para mais de 100 milhões de pessoas e ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus. E ele era um cara que, quando ele saiu para uma excursão com a sua escola, com a sua faculdade, eles foram conhecer um centro de John Wesley em Eckworth, se eu não me engano. E quando ele entrou no quarto onde John Wesley costumava orar, a história fala que ele viu ali os tapetes que ficavam na beirada da cama de John Wesley. E ele viu dois círculos, né, nos seus tapetes. E perguntaram para o professor o que significava aquilo. Ele falou que era ali onde John Wesley costumava ajoelhar-se para orar constantemente. E eles conheceram todo aquele lugar, aquele centro, e quando eles foram embora, o professor, na contagem dentro do ônibus, viu que faltava mais uma pessoa. Está faltando um aluno, né? E voltou lá dentro da casa e começou a procurar todo mundo, procurar por esse perdido, né? Por essa pessoa que estava perdida. E quando ele chega no quarto de John Wesley, ele encontra com o Billy Graham, orando, chorando e suplicando ao Senhor: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. E ele só falava isso: Senhor, faz de novo. E ele, depois desse dia, ele foi uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, e foi a pessoa que Deus usou para sacudir, vamos dizer assim, a África, a América, com o poder da palavra de Deus. Teve uma vez que ele esteve no Brasil, tem uma foto, né, que rola na internet, eu não sei se vocês já viram,
mas acho que é o estádio Mané Garrincha, e ele estava lá pregando, e tinha muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas vendo ele pregar naquele estádio, e as pessoas colocavam assim na foto, né? Não era um jogo de futebol, embora seja um campo, não era um jogo de futebol, era Billy Graham pregando, e o estádio ficou tão lotado que eles abriram no gramado, né, para as pessoas entrarem, e ele lá com o seu microfone pregando e todo mundo ouvindo ele pregar. Ele foi uma das pessoas que onde passava, arrastava uma multidão de pessoas para ouvi-lo falar de Cristo. E as suas mensagens não eram mensagens como as de hoje não, que massageiam o ego, não. Ele batia de frente com a sociedade que necessitava de um encontro com Deus e que precisava abrir o seu coração e abrir mão de si mesmo para conhecer e receber a Deus. Então, essas pessoas, elas tiveram um impacto na sua vida tão grande que eles nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas. E talvez o nosso maior medo e a nossa maior insegurança seja isso, de não querermos abrir mão de ser quem nós somos para ser aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Às vezes a nossa maior dificuldade é nós entendermos que não adianta você estar aqui todo domingo se você não abrir o seu coração para Deus poder mudar a sua vida. Você vai passar por problemas a semana inteira novamente, vai passar por dificuldades novamente, vai passar por lutas novamente, e aí você vai falar assim, nossa, mas Deus parece que está tão distante de mim. Mas se você parar para olhar o culto que você apresenta a Ele, será que você está tão perto dEle assim? E aí quando você necessita, você fala, nossa, Deus está longe. E quando você está na presença dEle, você está tão longe. E é isso que nós temos que compreender. Olha, Deus está neste lugar. Deus, Ele habita no meio do seu povo, a sua palavra diz. E quando nós começarmos a entender isso, o nosso coração, ele tem que desfalecer. A nossa vida tem que ser a menos importante nesse momento. A nossa fome, a nossa sede, a nossa necessidade, a nossa dor, talvez tenha que ser o menos importante. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. E nós precisamos dar a Ele o que Ele é digno, o verdadeiro louvor e adoração. Um olhou para o outro desses discípulos e falou assim, olha, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras no caminho? Essas pessoas não conseguiram entender só depois que Jesus partiu o pão e desapareceu na frente deles. E eles falaram, é por isso que o nosso coração queimava quando ele explicava as Escrituras para nós. E o que eles fizeram? Retornaram para Jerusalém para contar para os discípulos. Se nós olharmos para a vida dos apóstolos, dos discípulos, quando eles estão pregando ali reunidos em oração, aguardando a promessa de Jesus, 40, 50 dias depois da Páscoa, da sua morte, eles estão ali orando, algumas pessoas clamando, e aí acontece o derramar do Espírito Santo sobre eles. Eles têm uma experiência nova com Deus, eles são cheios do Espírito Santo, e a vida daquelas pessoas nunca mais foram a mesma. Pedro, que até uns dias atrás tinha dado e cortado uma orelha, estava falando para 3.000 pessoas que esse era o Cristo que eles haviam crucificado, o Filho de Deus. Pedro, que talvez fosse uma pessoa tão difícil de lidar, né? De gênio, né? Difícil, né? Ele se converte e começa a ter a paciência de explicar para as pessoas, não, irmãos, aqui não tem ninguém embriagados, isso que vocês veem são o cumprimento daquilo que Jesus mandou, dizendo para nós para que permanecêssemos na cidade, porque Ele enviaria o Espírito Santo para nós. E a Bíblia fala que foram achados entre eles línguas de fogo. Fala que pessoas começaram a ser curadas também, logo depois disso. Quando ele e João vão entrar no templo e a pessoa está lá pedindo esmola para eles, eles não tinham nada. Ele fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E as pessoas começaram a ver os milagres que acompanhavam aqueles homens. Pedro passava e a sombra dele curava os enfermos. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma, a vida de João nunca mais foi a mesma.
O apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja e cai no meio do caminho de Damasco e viu uma luz forte brilhando e falando: Paulo, Saulo, Saulo, né? Por que você me persegue? E ele: olha, é duro para você recalcitar os seus pés contra a minha obra. E ele: mas quem és tu, Senhor? E Jesus se manifesta, se revela para ele. A partir daquele dia também que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele nunca mais foi a mesma. É isso que nós temos que entender aqui. Não adianta eu vir na igreja durante 20 anos e 30 anos, 100 anos, 200 anos, se você viver 200 anos. Você precisa ter um encontro com Deus e a sua vida ser transformada. Você precisa sentir o fogo de Deus queimando no seu coração e a sua vida sendo transformada para você nunca mais ser a mesma pessoa. Você precisa ser transformado por Deus para nunca mais ser aquela pessoa que vai somente cantar uma música aqui, que vai somente falar uma frase de impacto, que vai somente acreditar que você é aquela pessoa que vai mudar a sua geração, mas que você vai fazer a diferença. Parar de ser aquela pessoa que acha: eu tenho, nossa geração vai ser a geração que vai ganhar o Brasil para Jesus. Nós não estamos ganhando nem a nossa casa, nós não estamos ganhando nem os nossos vizinhos, nós não estamos alcançando nem aqueles que trabalham com a gente, que dirá o Brasil. Nós não estamos alcançando nem as pessoas que estão debilitadas numa época de pandemia, necessitada de uma palavra. Nós não estamos alcançando nem essas pessoas, e a gente está querendo mudar o Brasil inteiro. Mas como que vamos mudar o Brasil se a nossa vida ainda não foi transformada e não foi mudada? Como vamos mudar pessoas se nós ainda estamos doentes? Como nós vamos poder alcançar outras pessoas se nós, quando estamos na presença de Deus, levamos isso como um mero culto, ou um mero domingo, ou um mero dia, ou somente mais um momento para eu estar na presença de Deus como um simples religioso? Como nós vamos mudar o mundo se tudo que a gente faz, ou tudo que a gente quer fazer é para acrescentar algo, para falar assim: eu sou uma bênção, para mostrar, para postar no Instagram, Facebook, Twitter, sei lá, qualquer coisa? Como que nós vamos mudar o mundo? Quando Jesus falou assim para nós: olha, se você der alguma esmola para alguém com a sua mão direita, que a esquerda não fique sabendo. Mas nós não, nós alarmamos todo mundo, nós queremos fazer igual os fariseus, orar, e as pessoas olhar para nós e falar: nossa, que pessoa abençoada. Nós queremos ser igual essas pessoas que tinham suas franjas alongadas e aparecer para todo mundo, falar: que bênção que você é, que homem de Deus que você é, que mulher de Deus que você é. Nossa, que pessoa abençoada, porque você abraça um mendigo, mas está aqui tirando uma selfie para pôr na rede social, né? Todo mundo tem que saber que você abraçou um mendigo, ou que você deu uma esmola, ou que você orou por alguém, ou que você fez alguma coisa, ou que você leu a Bíblia. Está na moda. É essa geração que vai mudar o Brasil, que vai mudar o mundo. É essa geração que está sendo enganada, achando que vai mudar o mundo com atitudes igual ao do mundo, com pensamentos iguais ao do mundo, com ações igual ao do mundo, com atitudes, caminhos, com vestes, com o mesmo coração que o mundo tem, com a mesma perspectiva de que o mundo tem. Como nós vamos mudar o mundo se nós não formos mudados primeiro pelo Espírito Santo de Deus? Se nós não sentirmos o nosso coração queimar quando nós estamos na presença de Deus, se nós não conseguimos sentir a nossa alma, do nosso mais profundo íntimo, fazer como Davi bendiz, ó minha alma, ao Senhor, render o verdadeiro louvor a Deus, dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele quem te sara de todas as enfermidades, é Ele quem cura todas as suas feridas, é Ele quem farta-te de bens, é Ele. E aí a gente chega aqui, mas é mais um dia, estou cansado, não conseguimos nem se entregar para o Senhor, para Deus, apresentar um culto racional. Como nós podemos mudar o mundo
se o nosso coração ainda não foi trocado por um coração de carne, se o nosso coração ainda é duro como uma pedra, como podemos impactar pessoas se nós olharmos para nós mesmos e falar assim: Senhor, eu preciso primeiro ser impactado? Como podemos mudar pessoas se na verdade quem precisa ser mudado somos nós? Se na verdade quem precisa ser curado somos nós? E nem isso nós sabemos, e nem isso nós buscamos, e nem isso nós alcançamos ainda. Nem isso nós temos a humildade de chegar aqui, ajoelhar, dobrar os joelhos e falar: Senhor, o que eu preciso é de Ti hoje. Eu não quero vir aqui buscar uma unção para renovar, a gente às vezes pensa: eu vou chegar lá e Deus vai me abençoar para queimar, eu vou ser salvo, essas pessoas do mundo vai tudo para o inferno. E a gente não tem a humildade de olhar que nós também caminhávamos para o inferno, mas foi pela graça de Deus que enviou o seu Filho para nós e nós podemos ser salvos. Como nós vamos mudar o mundo? Como nós vamos mudar se a melhor parte das nossas vidas, as melhores partes dos nossos dias, nós entregamos e despejamos e usamos eles para fazer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos? E Jesus falou assim para os apóstolos e para aqueles que queriam segui-los: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando uma pessoa falou para ele: eu vou com o Senhor até a morte, ele olhou para ele e falou assim: olha, até as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nem aonde inclinar a minha cabeça. As pessoas olham e falam assim: eu vou para Jesus, eu vou seguir a minha igreja, eu vou para uma religião, e religião não vai levar você a lugar nenhum, e nem eu a lugar nenhum. O que nós temos que entender é que Jesus mandou a gente abrir mão de tudo que nós temos, e isso inclui eu mesmo e você mesmo. Isso inclui você abrir mão da sua própria vida. Isso inclui você abrir mão de você, a ponto de você falar assim: não, mas como o apóstolo Paulo falava, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É abrir mão de nós mesmos, de sentir, de ter um encontro com Deus a um ponto de entender que a nossa vida, o nosso coração foi transformado e por isso nós não conseguimos mais andar do jeito que nós queremos andar. Nós fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer. Nós gastamos o nosso tempo naquilo que satisfaz a Deus. Nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que agrada a Deus. Aqueles 2 discípulos, enquanto andavam com Jesus, não perceberam que era Jesus. Jacó, quando deitou em um lugar e pegou no sono, ele pegou uma pedra de travesseiro, quando ele fugia do seu irmão Esaú. E a Bíblia fala assim que ele deitou num lugar e aí de repente ele começou a ter uma visão de anjos subindo e descendo, e ele acordou naquela visão que Deus abençoou ele, né? E ele falou assim: olha, verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia. E ele fez lá uma pedra de testemunho com aquilo que Deus fez com ele. E às vezes somos nós desse jeito também. Estamos num lugar onde Deus está e às vezes não sabemos, às vezes não entendemos, às vezes nosso coração não consegue nem alcançar um toque, um simples toque do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aí nós podemos olhar para nós mesmos e falar assim: verdadeiramente Deus estava ali e eu não percebi. Às vezes viemos para a igreja com a dor que nós temos, dor nas costas, dor na perna, dor na cabeça, e vamos para casa com mais dores ainda, sabendo que o Deus que nós cremos, que Jesus falou, né? Mandou os discípulos: vai, cure, liberte, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Mas façam tudo isso de graça, porque vocês receberam de graça. E aí nós viemos aqui e em vez de pedir para o irmão que está do lado ou para o pastor orar, a gente vai embora do mesmo jeito. A gente tem que ter a necessidade que a igreja tem hoje, é uma necessidade de um avivamento verdadeiro, onde o que vai mudar as pessoas não são as frases de impacto que eu vou fazer, o que eu vou falar, para que você tenha uma disciplina melhor sobre a sua vida, ou uma disciplina melhor sobre aquilo que você quer alcançar, para aquilo que você quer alcançar, mas são o próprio toque
do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É um avivamento onde nós vamos entender que o nosso coração precisa estar em chamas, em fogo, todos os dias. John Wesley, quando pregava, as multidões iam vê-lo, e um repórter perguntou para ele o que ele fazia para que as pessoas iam vê-lo pregar, e ele falava assim: eu me ponho em chamas, e o povo vem me ver queimar. Só isso, porque o coração dele não foi um simples toque de queimar o seu coração, mas ele incendiou a sua vida, e a vida dele incendiou a Inglaterra, e depois da Inglaterra incendiou os Estados Unidos, incendiou outros lugares. Tem um missionário anglicano também, um missionário metodista, né? Que é o que fundou o metodismo lá nos Estados Unidos, Francis Asbury, que foi para os Estados Unidos pregar também para os índios, e ali fala que tinha pouco mais de 500 metodistas quando ele chegou lá, e 2 anos depois ele tinha mais de 500 mil metodistas alcançados para Deus, porque a pessoa tinha o mesmo tinha recebido a mesma experiência que John Wesley, e o seu coração queimava, a sua vida não era mais sua, mas Deus usava ele para fazer a obra dele. Francis Asbury, não sei como fala, mas depois, se você quiser, eu passo o nome dele para você pesquisar a história dele. Uma pessoa que incendiou os Estados Unidos com a palavra de Deus. E nós vamos incendiar o quê? Nós não estamos queimando, nós nem estamos queimando, o nosso coração nem pegou fogo ainda. Talvez seja uma lenha verde que precisa secar um pouquinho. Onde nós vamos querer levar o Evangelho de Deus? Porque o Evangelho de Deus, a Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E aonde nós vamos chegar com esse Evangelho que nós temos tão fraco, sem poder? Aonde a nossa maior necessidade é mostrar para as pessoas que elas podem fazer, ou que elas são capazes de fazer. O Evangelho não veio para trazer uma vida de paz para você e nem para mim, não. Jesus falou isso: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O Evangelho é pesado. O Evangelho, ele é pesado no sentido de que ele vem de encontro com a nossa necessidade, e mesmo suprindo todas as nossas necessidades, ele nos coloca num parâmetro, vamos dizer assim, no patamar de ter que levar esse Evangelho a outras pessoas, de falar, de produzir os frutos. É pesado no sentido de salvar as vidas que estão indo para o inferno. O Evangelho é o poder de Deus que tira aquelas pessoas que estão dentro do lago de fogo do inferno, do mundo, e traz para o reino do Filho, do seu amor, e traz para a sua igreja, traz para ser parte da sua igreja, para ser a noiva de Cristo, para ser a igreja de Cristo. O Evangelho é aquele Evangelho que pega a pessoa que a gente menos espera e dá menos importância para ele na sociedade, e transforma ele e leva ele para pregar para outras pessoas, como acontece muito diariamente em outros lugares. Igual eu estava conversando com um amigo meu uns tempos atrás, né? Até uns anos atrás estava afundado nas drogas, e hoje ele leva o Evangelho às pessoas que estão em situação de rua, de drogas, envolvido com drogas, e Deus deu a oportunidade para ele para levar o Evangelho para os jogadores até de futebol profissional do Corinthians. E ele até mandou uma foto para mim no dia, e eu falei assim: nossa, já arruma uma camisa aí, né? E as pessoas têm essas oportunidades. A gente fala assim: aonde nós vamos queimar? Aonde nós vamos falar? Aonde o Evangelho nosso vai chegar? Se nós não conseguimos deixar queimar o nosso coração, se nós não conseguimos ver o nosso coração queimando, quando nós lemos, ou quando nós estudamos, ou quando nós falamos da palavra de Deus, nós não conseguimos nem mesmo nos dedicarmos à oração. Aonde nós vamos avivar o Brasil se o máximo que a gente ora é 10 minutos por semana? Não é por dia, não, é por semana, que é só quando vem na oração.
Como nós vamos avivar o Evangelho, a igreja de Deus, como ela vai ser avivada se a igreja não sabe se humilhar diante da presença dele? Se quando nós temos um problema, nós não oramos, nós tentamos resolver e depois que a gente resolve, nós falamos, resolvido. Se quando a gente tem a oportunidade de orar, de estar perto de Deus, a gente prefere ver uma televisão. Se quando a gente tem a oportunidade de meditar na Bíblia, de estudar, a gente prefere fazer uma outra coisa, jogar um futebol, sei lá, qualquer coisa. Como nós vamos ver o avivamento de Deus na igreja, se a igreja está tão distante de Deus, se nós estamos tão distante dele, como esses discípulos que andou com eles durante 11 quilômetros. E aí quando perceberam que era Jesus, tiveram que voltar os 11 quilômetros que andaram. Vamos voltar para Jerusalém. Como nós vamos ver um avivamento se o nosso coração está tão distante de Deus que não sabemos reconhecer isso, não sabemos ver isso, não conseguimos ver isso, que o que nós precisamos é nos humilhar diante dele, é clamar por ele, é clamar pela nossa cidade, pelo nosso país, é clamar para que Deus visite os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Como vamos avivar o Brasil, ganhar o Brasil para Jesus, se quando falta uma pessoa na igreja, às vezes a gente não sente nem falta, nem necessidade dele estar aqui. Se quando a gente falta um irmão, não estou falando de faltar muitos, não, a gente não consegue nem sentir a falta dele. E nós queremos ganhar o Brasil inteiro para Jesus. O Brasil não cabe aqui dentro. O Brasil não cabe aqui dentro, não cabe nem uma igreja daqui. Como nós vamos ganhar essas pessoas se nós não temos em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus? Que mesmo sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e se humilhou e teve uma morte horrível de cruz. E nós queremos somente como diz o ditado popular, o venha a nós e o vosso reino nada. Como vamos mudar o mundo? Como vamos mudar as pessoas que andam conosco? É isso que eu queria deixar para você hoje, meditar. Se o seu coração não estiver pegando fogo, se a sua vida não queimar diante de Deus, se você não conseguir entender que você tem que levar o Evangelho a outras pessoas com o mesmo fogo que esse Evangelho te atraiu, dificilmente você alcançará outras pessoas. Dificilmente outras pessoas irão ouvir o que você está falando. É isso que nós temos que buscar a Deus, em Deus. É um avivamento verdadeiro, genuíno. É um fogo que queima no nosso coração. É um fogo que queima no coração da igreja. Amém? Pela palavra, pelo Evangelho e pelos perdidos. Um fogo que queima por Cristo, por vontade e desejo de servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos colocar de pé um minuto.